Olá, seja bem-vindo ao Soluções Criativas. No programa de hoje nós vamos conhecer a CMC Modular, uma empresa que constrói casas, lojas e espaços comerciais com uso de containers. E quem acompanha com a gente o modelo de negócio é o analista técnico Fábio Rabelo, do Sebrae Nacional. O objetivo da CMC é transformar containers em móveis práticos, de baixo investimento, eficientes e seguros. E para isso, o empreendedor Alberto Silva investe em inovação e criatividade. Vamos conhecer. Meu nome é Alberto Antônio da Silva, tenho 55 anos. Sou advogado por formação, mas não exerço a profissão de advogado e trabalho na administração aqui da CMC Módulos. A CMC Módulos ela é uma empresa que está debaixo de uma holding, que é a União Comercial Barão, que debaixo dela tem algumas empresas e na qual a CMC faz parte dela. Debaixo dessa holding tem uma empresa que é a Lafayette Locações de Módulos, que trabalha com a locação de módulos que são para canteiros de obras, para indústria, né, para redes de franquias, né, escolas, multifunções, né? E a CMC ela nasceu para poder fabricar os módulos para a Lafayette Locações fazer a locação desses módulos, né? A construção civil já é um setor que nós atuamos nela, né? Há muitos anos, fornecendo os módulos para canteiros de obras. E nós enxergamos uma oportunidade de agregar valor a esses módulos e levar eles a uma construção definitiva, que a gente chama permanente, usando os módulos. É uma necessidade que nós enxergamos dentro da empresa, porque nós vimos assim que a questão da falta de mão de obra, que a gente acha que nós vamos ter em breve, já estamos tendo uma dificuldade em contratar mão de obra para construção civil tradicional. E o volume que essa demanda, né, de residências está tendo, não tem outra maneira a não ser um processo industrializado para poder atender essa demanda. A gente também enxergou uma oportunidade também na questão assim, ambiental, porque é uma construção mais limpa, né, ou seja, gera menos resíduo. Uma construção com uma qualidade melhor, porque ela é feita dentro de um ambiente fabril, com todos os processos de qualidade e controle que a gente consegue dar a essa construção, né, para que tenha uma qualidade construtiva boa. E também além da qualidade que a gente acaba levando para o funcionário que trabalha na construção civil, porque nós tiramos ele do canteiro de obras e levamos ele para um ambiente fabril mais controlado, onde nós conseguimos dar uma qualidade melhor de trabalho para ele. A construção é o seguinte, ela é feita em aço galvanizado, né, que nós utilizamos, né? É um processo que ele é feito todo industrializado em máquinas, né, automatizadas, né, que conseguem ler um projeto arquitetônico, né, e transformar isso em perfis dentro da fábrica, né? Esses perfis são parafusados, né, e formam um frame, né, de aço, né? E esse frame você faz o envelopamento dele. Aí o envelopamento dele você pode usar ou o painel sanduíche que nós falamos, né? Que esse painel ele pode ser em PU ou com isopor, né? O sanduíche dele, mas a gente usa mais ele em PU, né? E pode ser também com placas cimentícias, né? Placas OSB, placas cimentícias, depois você entra com o gesso, com manta de lã de rocha. Então você faz ali o sanduíche conforme a necessidade que você precise de um isolamento térmico, acústico
e dentro dos padrões de exigências, né, da construção civil, né? Isso, enquanto nós estamos trabalhando na fábrica, a parte civil, que é fundação, alguma coisa assim de jardinagem ou uma terraplenagem que tem que ser feito na obra, ele está correndo no local da obra, e enquanto é isso, a produção da casa, do escritório está sendo feito dentro da fábrica. Então a gente consegue fazer uma produção simultânea, né? É aonde dá a velocidade maior. Na hora que os módulos chegam e já encontra essa infraestrutura local pronta, então a velocidade de acoplar e você ter uma construção pronta para o uso é muito grande. Nós fizemos um grande projeto agora na Bahia, que foi o condomínio Alma Maraú, junto com a F2, uma construtora de BH. Lá nós montamos uma casa que elas têm casas lá de 160 metros quadrados, é alto padrão, e casas que nós conseguimos entregar elas prontas nesse processo que eu te falei, porque chegou, já estava com as bases todas prontas, né? Casa que nós montamos em uma semana. Nós temos o serviço desde projetos, né, que nós fazemos, né, a linha da indústria, né, da industrialização do produto, né, montagem dele no canteiro de obras, né, e inclusive até a parte civil também, que precisar a gente faz, que é a parte de fundação, às vezes alguma questão de infraestrutura, de ruas, né, de rede de tratamento de água, né, esgoto, né, então toda essa infraestrutura local nós também conseguimos entregar, ou seja, assim, nós entregamos desde o projeto até a finalização da construção toda completa, nós conseguimos entregar para o cliente. Nós temos um trabalho de marketing, né, muito forte, né, ao qual a gente utiliza as redes sociais, projetos que nós já entregamos, né, e também assim colocamos matérias, né, que fala da industrialização da construção, né, então essa linha toda de marketing, né, de trabalho que nós fazemos chega por essa linha, né, chega as leads, né, os leads dentro da empresa. Esses leads têm uma equipe comercial que faz o primeiro contato com o cliente, faz um filtro nesses leads que chegam para ver se o projeto faz ou não sentido para a gente, né? E fazendo sentido, ele vai para a área de engenharia e começa o desenvolvimento, né? E também ele vem muito assim de clientes que nós já atendemos, então os próprios clientes indicam, né, para outras pessoas, né, sobre o processo construtivo, a satisfação que eles tiveram, né? Então vem também por indicações também do mercado. O processo de contratação de serviço é um contato, né, comercial, igual eu falei, que ele vem, né, ali tem um atendimento comercial que nós fazemos ali e mandamos um orçamento para o cliente, ao qual o cliente analisa ele. A maioria das vezes ele volta para revisão, né? Então, nessa questão aí nós fazemos alguns ajustes, algumas revisões. E ele vai para uma parte comercial, né? Tem ali uma negociação com o cliente. Resolvida essa parte aí, ele já vai já é gerado um contrato, né, para o cliente, né? Esse contrato é gerado pelo nosso jurídico, né? O contrato é todo digital, né? Não tem nada assim físico, né? Então esse contrato vai para o cliente, tanto de acordo, ele faz a assinatura do contrato, né? Devolve para a gente, se tiver alguma entrada, ele tem que fazer a entrada dessa parcela que tiver,
E a partir dali nós já iniciamos o trabalho nosso todo com a área de engenharia, pessoal de obras, né? Então a contratação é bem simples. Nós temos uma experiência muito grande com obras, né? Nós atuamos aí no mercado da construção desde 1970, né? Porque a construção industrializada, nós entramos nela aí tem mais ou menos 25 anos que nós já entramos fazendo os canteiros de obra, né? Mas antes disso nós já trabalhávamos na construção civil também, prestando serviços de limpeza de obra, destinação de resíduos e tudo. E por viver nesse meio, a gente foi vendo, nós fomos enxergando as dificuldades, né, que uma obra convencional tem, né, essa questão toda que eu falei, e até nessa questão da destinação de resíduos, né, nós fomos vendo o quanto que a construção tradicional ela gera de resíduos, né, é um volume muito grande, né, então nós fomos vendo que o pessoal não estava mais disposto, né, a ter um desperdício daquele, né, então aquilo ali era uma oportunidade de fazer uma construção onde não tivesse, né, tanto desperdício assim de material, né, não gerasse tanto resíduos, né, e vendo também assim o prazo de obras, né, tinha obras tem obras, né, que a gente trabalha que você vê uma casa aí levando no convencional aí 2 anos e meio, 3 anos de construção, e dependendo da casa, uma construção nesse processo aí ela vai com 6 meses. Então essa velocidade da entrega, né? Essa percepção que nós tivemos por estar inserido no mercado, a questão novamente assim da mão de obra, né? A dificuldade de você encontrar bons profissionais, né? Nessa área, né? Bons pedreiros, bons encarregados, né? E tudo. Então essa dificuldade da mão de obra, nós fomos percebendo isso também e vendo, né? Em algumas viagens que a gente fez também assim, mundo afora, né? Estados Unidos, Canadá, né? China, né? Turquia, né? Todos esses lugares nós tivemos para poder ver o que tinha de novo lá, né? Na questão dessa industrialização, né? E isso nós vendo, enxergando o que estava sendo feito lá e olhando o que estava sendo feito aqui dentro do país, nós vimos que esse processo seria muito bem aceito aqui, né? Então, é nesse sentido. Eu diria assim, né, que a questão da inovação, você tem que estar o tempo todo, né, fazendo uma análise, né, do que você está fazendo, né, pensando o tempo todo aquilo que você está fazendo e olhando o cliente, né, o que eu posso entregar para esse cliente, né, que eu vejo que ele vai enxergar como um valor, né, e ser assim, não ser sempre desinquieto, né, o empreendedor ele tem que estar sempre em busca de algo novo, né. Muito legal, né, gente, a história da CMC Modular, não é verdade? E no próximo bloco, nós vamos analisar o modelo de negócio com o analista técnico Fábio Rabelo, do Sebrae Nacional. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Soluções Criativas. No primeiro bloco, conhecemos a CMC Modular, um empreendimento que viu na fabricação de containers a oportunidade de inovar no mercado da construção civil. E para analisar o modelo de negócio do Alberto Silva, nós convidamos o Fábio Rabelo, que está aqui com a gente ao vivo nos estúdios do Canal Empreender. Ele que é analista técnico do Sebrae Nacional. Fábio, seja muito bem-vindo ao Canal Empreender, ao programa Soluções Criativas. Obrigado, Bruno. Direto assim ao ponto, Fábio, o que é o container? Explica para quem está nos assistindo, para quem está em casa, e por que usar o container? Bom, o container veio da necessidade de você modularizar o transporte marítimo de cargas. Então, o que acontece? Quando você vai movimentar uma carga, é importante que você consiga, né, receber a tua mercadoria de maneira sem estar amassada, sem estar prejudicada.
Então o container é a melhor solução que nós encontramos até hoje para poder transferir essa mercadoria de um ponto A ao ponto B. Então o container são chapas metálicas de excelente qualidade, porque elas aguentam a maresia, né? Aguentam tempestades. Então, se você já morou na praia ou já visitou a praia, sabe o que é o efeito da maresia no metal. E o container, a chapa de container, é uma chapa metálica muito boa. Só que ela tem prazo de validade para poder utilizar no transporte marítimo. Mas não significa que depois da sua data de validade ela não possa ser utilizada com outras finalidades. E a finalidade que nós temos hoje de utilização do container é a utilização dele para moradias. Então você pode customizar o container para que ela sirva como uma moradia adequada e moderna e modularizada, com diversos propósitos e perspectivas e características de acordo com a sua necessidade. Agora, Fábio, esse nicho de mercado, esse modelo de negócio tem crescido muito aqui no Brasil, né? A gente já conhece esse modelo de negócio lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, mas aqui também tem crescido bastante. Demais! Isso é uma indústria que começou há 30, 40 anos atrás, que é o de tiny houses, casas pequenas, casas compactas, né? Então, a gente tem, como você bem disse, nos Estados Unidos, na Europa, mas esse mercado ele disparou de forma exponencial na Austrália e na Nova Zelândia. Então lá você tem casas pequenas de várias características, com um container menor, com um container maior, com vários containers. Então sim, é um modelo muito interessante de negócio. Isso chegou no Brasil também com muita força nos últimos 12 a 15 anos. A gente precisa ter em mente, isso é uma característica do brasileiro, a criatividade, né, de construir casas com diferentes materiais. Então a gente tem no container uma dessas possibilidades e é uma possibilidade muito interessante porque, sobretudo, o container é uma obra limpa, né? Ela pode ser montada fora e você leva a sua casa. E mais, se você não gostar do local que você colocou a sua casa, você faz que nem o caramujo, você bota ela e leva ela para outro lugar e bota ela em outro lugar. Então a casa container tem mais isso, ela te dá mais essa flexibilidade de você não gostou do lugar, você pega ela, bota em cima do caminhão e leva para outro lugar. Ou seja, de fato, né, Fábio, é um projeto, é uma tendência inovadora e com muita tecnologia, né? Bom para o consumidor, né, final, para o cliente, né, porque vai ter ali praticidade, comodidade, mas também é bom para o empreendedor, que acaba sendo tendo uma rotatividade muito grande na criação desses containers. Ah, né? Com certeza, né? Já dizia o capitalista, né? Tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido você conseguir produzir e entregar a casa, isso é uma das reclamações que a gente mais ouve quando se utiliza métodos construtivos que já estão consolidados, como a alvenaria clássica, né? Que tá demorando demais, choveu, não pode fazer a casa, tem que parar a obra. Né? Com o container isso não existe, né? Porque como ele é montado fora, né, geralmente em galpões industriais, ele já chega pronto para você. Então sim, sem dúvida, essa flexibilidade do modelo é um dos atrativos para que você consiga facilmente ou com menos dificuldade empreender no ramo de casas de container. Agora, Fábio, quais são os cuidados que o empreendedor deve tomar na hora de criar um ambiente de negócios como esse? Quais as diferenças para quem do tradicional, do convencional, por exemplo? Eu vou construir uma casa de tijolo e cimento e quais as diferenças para quem aposta nesse modelo de negócio? Bem colocado, Bruno. Uma coisa muito importante é perceber a origem desse container, tá legal? Então, apesar desse container não poder ser mais utilizado para carga marítima e poder ser utilizado para casa, não para construir sua casa, não é todo o container que pode ser utilizado para construção e para uso humano, tá certo? Então, empreendedor, você que quer entrar no ramo de construção de casas de container, é importante observar se esse container tem a certificação CSC, tá certo? A certificação CSC é o que assegura que esse container é seguro para a utilização humana, tá legal? Então, feita essa observação, existem outras normas da ABNT, NBR, que tratam basicamente de isolamento acústico, isolamento térmico. A gente precisa lembrar que é uma chapa metálica, então ela tende a esquentar mais ou esfriar mais, mas existem instrumentos e ferramentas e produtos que trabalham em isolamento térmico, EPS, né, o famoso isopor é um deles, a lã de rocha é outro, lã de vidro, e vários outros tipos de isolante podem ser aplicados para melhorar o conforto térmico da casa de container.
E como você bem falou, né, Fábio, desses métodos construtivos também tem aí a tiny house, né, muito comum lá na Austrália e na Nova Zelândia, né? E que também com certeza está sendo uma tendência aqui no Brasil, né? Com certeza, os containers eles são padronizados, né? Então o maior ele tem 32 metros quadrados e o menor acho que tem 19 ou 18 metros quadrados. Então, e não só o container, você pode fabricar containers também, né? Então a gente tem casos em São Paulo de tiny houses, de casas pequenas de 9 metros quadrados. E é uma casa completa, tem chuveiro, cozinha, sofazinho, tem cama, ar-condicionado. Então, assim, a gente imagina a tiny house no Japão, né? No Japão tem umas casinhas bem pequenininhas, mas não, a gente já está vivendo isso aqui no Brasil. Então, sim, a gente tem tiny houses feitas de containers de metal, na ordem de 9 metros quadrados. Eu vi um desafio que alguém tentou fazer uma de 7 metros quadrados e era bastante funcional, até usando já os modelos padronizados que existem no marítimo, né, que são esses que são acho que 18 ou 19 metros quadrados e 32 metros quadrados. Então, quer dizer, te abre uma possibilidade muito grande de possibilidades, né, no uso do trabalho com casa container. Assim como o motorhome, né, muito comum já aqui no sul do Brasil, já se consolidando também aqui na região centro-oeste do país, né, Fábio? As tiny houses também vão ser aí uma tendência para as 5 regiões do país, digamos assim, né? Eu acho que é uma tendência muito interessante porque, veja só, você pode abaixar, né, você pode abaixar o custo de produção da casa, né? Então, você pode ter, né, você abre mão, por exemplo, de ter uma casa enorme, mas você pode, por outro lado, ter uma casa, né? Te viabiliza ter uma casa. Né? E a gente sabe que a dignidade humana passa pelo fato de ter uma casa, né? De ter uma residência, um lugar para chamar de seu. Então, eu acho que isso né, dada a grande demanda habitacional que a gente tem no Brasil, e não só no Brasil, mas no planeta inteiro, eu acho que é um viabilizador interessante, né? De você conseguir ter sua casa. Então, a gente pode começar pequenininho, né? Eu acho que o jovem que está chegando aí com 20, 25 anos, 30 anos, que de repente tem o desejo de ter a sua própria casa, eu acho que esse pode ser um primeiro passo. Né? A sua primeira casinha ser uma tiny house, né? Uma questão de você, de repente, viver com menos, né? E fazer desse menos um mais, né? Eu acho que é uma perspectiva bem interessante e nos leva também a uma questão sustentável, né? De sustentabilidade, de saber viver com menos, né? O próprio uso da casa container é uma questão sustentável, né? Você está utilizando uma coisa que seria descartada, né? Está reutilizando, está reaproveitando, está reciclando algo que seria desperdiçado, seria jogado fora. Então, eu acho que sim, é um movimento muito interessante e viabilizador, né? E de sustentabilidade e respeito com o nosso próprio planeta, né? Em vez de estar se consumindo novos materiais, né? Sempre materiais novos, é você poder utilizar o que já existe, o que já está por aí. Então, sim, sem dúvida. É como você bem falou, né, Fábio? Essa nova tendência tem justificativa, né? Justamente aí a preocupação com a sustentabilidade, com a preservação do meio ambiente, né? Com certeza, e isso a gente cria um ciclo virtuoso, né, de reutilização. A natureza faz isso muito bem, né? Então a gente precisa olhar para a natureza e tentar copiar ela dessa forma, né? Então a gente só tem uma casa, né? A gente só tem o planeta Terra como casa. Então eu acho que sim, é um movimento muito interessante. A questão das tiny houses, a questão da casa container, a questão da reutilização de materiais que seriam postos a descarte, que seriam jogados no lixo. Né? E a gente precisa passar isso para as novas gerações e as novas gerações podem se beneficiar disso também, né? Pelo fato, inclusive, do custo ser reduzido, né? Do custo ser mais acessível. Agora, com certeza, Fábio, para quem está nos assistindo, para quem está em casa, para aquele que já é empreendedor nesse segmento, para aquele que quer empreender, existem muitos, com certeza, produtos, serviços, ferramentas que vão ajudar aí esses empreendedores ou até mesmo os futuros empreendedores, né? Sem dúvida. E o Sebrae é a casa do empreendedor, né? Então, se você se interessou tanto pela perspectiva de construir casas containers ou de trabalhar na cadeia da construção de casas containers, porque nós vamos precisar criar balcões balcões de cozinha, nós vamos precisar criar banheiros, a gente vai precisar criar quartos, mini quartos, né? Vamos ter que criar mini salas de jantar. Então, existe uma infinitude de possibilidades de negócio. Se você ainda não tem um negócio relacionado a casas container, tiny houses, e se interessa por isso, bom, o Sebrae tem o Empretec, né, que é um curso muito interessante para formar a sua ideia,
do seu plano de negócio em torno desse negócio, tá? Tanto da casa container quanto na cadeia, que é muito longa, né? Eu citei alguns exemplos, mas existem outros que com certeza estão me escapando aqui. Então, para esses novos empreendedores, o Empretec é uma excelente solução para te ajudar a ter foco e imaginar um negócio que seja bem sucedido. Para os empresários que já estão aí no mercado, que já têm a sua empresa, tanto de casas containers ou que querem trabalhar na cadeia de construção das mini casas e casas containers, eu sugiro, por exemplo, o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um programa de subsídio do Sebrae que te ajuda em 50% a 70% do custo do projeto para a adoção de novas tecnologias ou inovações dentro do seu negócio. Então, é o Sebrae te ajudando a prosperar, é o Sebrae te ajudando a impulsionar o seu negócio, que já existe. Então, hoje eu queria deixar para vocês essas duas ferramentas do Sebrae que são muito interessantes e podem te ajudar tanto a criar o seu negócio como a impulsionar o seu negócio. Então, de fato, né, Fábio, para a gente finalizar, nosso tempo já está indo para o fim. O Alberto Silva, CEO da CMC Modular, apostou num negócio inovador e que, de fato, tem dado certo. Sem dúvida, e que vai dar muito certo, porque nós temos uma carência habitacional muito grande. Então, nós precisamos da criatividade do empresário, assim como da coragem de fazer diferente, de fazer de forma inovadora e de fazer de forma nova. O que todos nós precisamos, porque todos precisamos de um teto. É isso. Perfeito. Fábio Rabelo, analista técnico do Sebrae Nacional, quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Soluções Criativas aqui do canal Empreender. Dicas valiosas aí para quem está nos assistindo, para quem quer empreender nesse segmento e também para quem já é empreendedor nesse ramo. Muito obrigado, Bruno. É um prazer, um privilégio e conte conosco. É isso aí. Para você de casa, meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Afinal, você já sabe, assistir o canal Empreender sempre é um bom negócio. Até o próximo programa, Soluções Criativas.